Dia, bem-vindos ao Apegando-se às Escrituras. Apegando-se de hoje vai levar você para o céu. Não importa se você está vendo ao vivo, se você está vendo depois, mas com certeza, promessa do céu, você vai ver Gênesis 24 com outros olhos, com outros olhos. A gente já teve até um gostinho, uma prévia na semana passada, mas hoje a gente vai ver o filme inteiro. Vamos lá, vamos orar, né? Senhor, obrigada, obrigada, porque tu descortinas a tua palavra para nós. Obrigada por esse presente tão precioso que nós temos em nossas mãos, que tu deixasse como legado para todos nós. Obrigada, Deus, pela tua palavra. E, Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo esteja ainda com mais intensidade nessa manhã, falando aos nossos corações, que tu possas estar não somente nos deixando ver o teu poder, o teu mover, o teu agir, mas que também possamos estar sendo cativados, Deus, para fazer parte desse mover, que possamos estar sendo cativados e atraídos para te conhecer mais, para meditar mais na tua palavra, que tu possas fazer isso continuamente em nossas vidas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos aqui rapidamente ver o que é que nós vimos na semana passada. Semana passada nós vimos os capítulos 22 e 23 de Gênesis, né? E ali no capítulo 22 nós vimos que Deus pôs Abraão à prova. E que prova, né? Foi uma prova tremenda. E aquele Abraão que mentiu para dois reis, com medo que eles o matassem para ficar com a sua esposa, né, Sara, ele enfrenta a prova do Senhor com assim uma certeza, uma fé, um posicionamento que revela um homem novo, que revela um homem completamente entregue, dependente do Senhor. Ele ofereceu o seu único filho, segundo o Senhor. Lembra que o Senhor chamou o único filho repetidamente a respeito de Isaac, porque ele era o filho da promessa. E ele se preparou completamente para oferecer Isaac em holocausto. Ele preparou a lenha, ele preparou o fogo, ele levou o Isaac para aquele lugar e estava pronto já para imolá-lo com a faca na mão e o Senhor gritou, né? Abraão, Abraão, para aí, era só para saber o seu coração. E uma coisa que tem muito a ver, muito relevante com o que a gente vai ver hoje, né? Aquele rapaz, ele devia estar com pelo menos 17 anos, Isaac, e enquanto o próprio Abraão estava com 117 anos, qualquer coisa que esse rapaz tivesse, Abraão tinha 100 anos a mais. E, no entanto, esse rapaz estava ali deitado sobre a lenha, como um cordeiro obediente. Presta atenção nesse detalhe. E aí, no capítulo 23, né, nós vimos que há um relato detalhado da morte de Sara, a única mulher que a Bíblia revela com quantos anos ela morreu. Ela morreu com 127 anos. E ela foi enterrada num lugar, uma caverna, num campo chamado Macpela, né? Que acabou sendo adquirido, comprado por Abraão aos hititas e que serviu de sepultura para Sara e serviria no futuro para como sepultura para todos os patriarcas, os três patriarcas, né? E hoje nós vamos de capítulo 24, nós vamos ver o início da história de Isaac e Rebeca. Os primeiros versículos, né, 1 a 4, eles dizem assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra,
que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, meu filho. Ora, esse servo, né, que não está nomeado aqui, vai ver que bateu um branco na memória de Moisés na hora de escrever isso aqui, ele disse o servo mais antigo, e ele tinha um servo que ele mencionou nominalmente, que ele achava que ia ser, na verdade, o seu sucessor, né, na promessa do Senhor, que era Eliezer. Mas, então, imagina-se, né? Os estudiosos acreditam que esse era Eliezer, esse servo, né? Que é mencionado aqui, que era citado lá no capítulo 15. E aí tem uma coisa bem esquisita aqui, logo nesse início, né? Põe a mão debaixo da minha coxa. Para a gente parece bem esquisito, mas, gente, esse era um rito, né? Era uma forma de fazer um acordo de uma maneira extremamente comprometida. Era como um compromisso celestial. Celestial, porque aquela mãozinha que estava ali ela estava próxima ao símbolo da aliança, né? Lembra da história da bênção do Senhor, da aliança que ele fez com Abraão e do sinal da aliança que era como é que chama? O próprio ai, esqueci a palavra agora. Mas assim, aquela mão embaixo da coxa significava isso, né? Um compromisso. E a palavra diz assim, logo em seguida, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra. Jure por ele. É isso que você está fazendo aqui, um compromisso diante do Senhor. Que você não vai buscar para o meu filho entre as filhas dos cananeus uma esposa. Por que isso? Com certeza, Abraão estava pensando na história de Ló. Lembra Ló, o sobrinho que veio com ele, que acabou casando com uma das mulheres da terra e a vida dele foi ao largo, né? Desandou completamente as filhas e tudo mais. Então, Abraão não queria de jeito nenhum, queria que Eliezer assim, prometesse, jurasse pelo Senhor que ele não iria tomar para Isaac uma mulher daquela região, mas iria buscar na terra dos seus parentes, né? E é muito importante que a gente entenda que a preocupação de Abraão não tinha nada a ver com etnicia. Ih, hoje de manhã tá terrível, hein? Tá, com Etnia. etnia, obrigada. Porque assim, não é uma questão de sua nação, nesse mundo, mas é uma questão da sua nação no mundo espiritual. A gente vive separado e é muito importante que a gente entenda essa separação, minha gente. E agora Abraão se preocupa com essa separação de Isaac. A gente tem que se preocupar com isso também. Nós somos separados. Nós somos, vocês lembram agora, a gente estudou em Hebreus, nós somos a descendência de Abraão. Nós somos a descendência espiritual de Abraão e a gente tem que se preocupar com isso. Então, parece uma coisa simples, assim, ah, não, uma tradição. Não é uma tradição. É um cuidado que nós devemos ter de estarmos separados da coisa. Deixa eu pegar aqui. E aí, o que acontece? Nos versículos seguintes, versículos 5 a 9, a gente vê a missão agora de Eliezer ser esmiuçada, bem direitinho, né? Ele pergunta, o servo pergunta, né? Versículo 5. E se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Não, fala assim, cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. Ele estava muito preocupado com isso. Versículo 7.
O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu sob juramento, repetidas vezes, né? Que daria essa terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você estará livre desse juramento a mim, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. Gente, essa fala aqui não só reforça a preocupação de Abraão. Abraão está dizendo: de jeito nenhum, não deixe meu filho voltar para lá. Nem uma mulher daqui, dessa terra de Canaã, nem leve o meu filho para lá. Faça tudo do jeito que Deus falou. Era para a gente se apartar da parentela, lembra disso? Se apartar da parentela. E agora ele não queria que Isaac voltasse para lá, porque o Senhor o tinha tirado daquele lugar e tinha colocado nessa terra prometida. Agora o que ele queria é que essa mulher viesse, e agora ele sabia que Deus ia fazer. A gente não tem um relato expresso sobre Deus prometendo: eu vou mostrar a mulher para. Não tem, mas quando você caminha com o Senhor, ele coloca isso, sabe? Nós temos a mente de Cristo. Ele coloca isso no seu coração, você pensa com ele. E aí, o que aconteceu? Aqui, Abraão estava profetizando, ele disse: o Senhor que me tirou da terra do meu pai, ele vai fazer isso, ele vai fazer com que você traga essa mulher para casar com o meu filho. Essa é a certeza que a gente tem no Senhor. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer porque é o Senhor que está à frente desse negócio, né? É um negócio celestial, não é uma missão terrestre, não é uma missão de casamento. Embora oficialmente, né, o Eliezer, ele estava, do ponto de vista do mundo, ele estava pronto para fazer isso. Ele era um procurador de Abraão e ele iria ali no papel de fazer isso, mas a missão era celestial. E aí, seguindo nos versículos 10 a 14, a gente vê o relato, né, de como Eliezer obedeceu a orientação de Abraão. Ele orou, muito importante, a gente vai ver esse detalhe, né? E ele pediu ajuda ao Senhor. Oh, coisa linda! Tudo sendo feito do jeito que o Senhor quer, mas debaixo de oração, debaixo de dependência. Ah, eu já me preparei, eu já fiz tudo que tinha que ter feito, eu fiz a comida que eu tinha que preparar, eu fiz, ensaiei a música que eu tinha que tocar, eu preparei o sermão que eu vou dar, e aí eu acho que está tudo pronto. Está faltando o Senhor, está faltando o componente, a gente tem que entender isso. Versículo 10. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e também aquilo que o seu senhor tinha de melhor e partiu para Arã, Naraim, que é a Mesopotâmia, tá? Indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. E então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia êxito e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Olha quanto detalhe nessa oração, minha gente, e quanto detalhe nesse trecho. Primeiro, a gente vê que Eliezer, ele
resolveu fazer tudo da melhor forma possível. Ele pegou 10 camelos. Ele pegou o que Abraão tinha de melhor para quê? Para oferecer como dote à noiva que ele foi buscar, né? Era um dote, ele trouxe presentes. Que era o hábito, né? O costume da época, quando se fazia um relacionamento, né? Um acordo de casamento, havia uma oferta, né? Da parte do noivo para a família da noiva, como prova de que ele podia sustentá-la, cuidá-la, guardá-la, né? Se responsabilizar pela vida dela. Ele fez isso e seguiu para o lugar onde Naô tinha morado, né? E veja como Deus já está na providência. Versículo 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele chegou naquele lugar. Não é propício, por quê? Porque ele foi atrás de uma esposa. Agora as mulheres estavam saindo de casa, percebe? Elas não estavam enfurnadas, que as mulheres ficavam guardadinhas, mas elas estavam ali no poço. Esse era o lugar onde elas se reuniam. E para aquele lugar é que Eliezer foi. E ali ele orou. Ele orou e ele pediu ao Senhor de Abraão. Por que ao Senhor de Abraão? Porque ele estava cansado de saber que havia uma aliança entre este homem e Deus. Então, ele nem se meteu no meio da conversa. Ele falou: Ai, Senhor, que eu amo, que eu. Não. Você tem um trato com Abraão. É um homem que eu estou obedecendo. Foi esse homem que você enviou, foi esse homem que você designou para realizar isso. Então, seja bondoso com ele lá e faça isso. E agora a gente vê no versículo 14 um Eliezer que está profetizando. Ele está pedindo a Deus: olha, Deus, dá um sinal para mim, faz assim, 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 assim. E ele está dizendo o que vai acontecer ali à frente, né? A gente está sabendo o que vai acontecer. Ele andou, minha gente, com esses 10 camelos aí, claro, ele estava com alguma comitiva com ele, a palavra diz lá que ele foi para a terra de Naú. E a geografia nos mostra que ele andou 1.450 quilômetros. A reta entre onde ele estava em Canaã com a cidade de Naú dá 800 quilômetros em linha reta, mas a trajetória não era reta, a trajetória era por uma rota diferente. E eu fui olhar, 1.450 quilômetros é a distância, sabe de onde? Daqui de Recife descendo para o sul, atravessando todo o estado da Bahia, não chega no Espírito Santo, mas chega na fronteira, pertinho, chega a 100 quilômetros da fronteira do Espírito Santo. Muito, muito longe, né? Esse aqui. E ele foi para lá com essa comitiva aí, né? Com 10 camelos levando presentes para aquela mulher e aí ele chegou no destino num momento oportuno, onde as mulheres estavam indo buscar água. E aí, nessa oração, ele já colocou, né, diante do Senhor aquilo que ele ia fazer. Ele andou toda essa jornada. Quando ele chegou, estava cansado. Agora não dá para orar mais, né? Agora eu já estou. Agora eu quero beber água somente, né? Ele orou ao Senhor e ele pediu: Senhor, intervém, move, vai na frente. Eu quero te seguir, eu quero que você me mostre. Eu não quero estar olhando aqui para as mulheres e estar achando, eu acho que é aquela, eu acho que. A gente já viu essas histórias em Samuel, em outros lugares, né? Assim, eu acho que é aquele que o Senhor vai ungir como rei. Ele não. Ele ficou na dele, ele disse: Me mostra, Senhor, me mostra quem é essa pessoa. E aí, os versículos 15 e 16 dizem assim: Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. Agora lembra, Eliezer não sabia nada disso, tá? Versículo 16. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Gente, eu amo esse comecinho aqui do versículo 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca.
Ele não tinha terminado ainda. E aí eu lembro de um versículo, Isaías 65:24. Ele diz assim: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. Deus é assim. A gente nem orou ainda e ele já está respondendo. Ele está atento à nossa oração. Na verdade, ele está esperando a gente orar para já estar respondendo. Ainda bem que você orou. Estava demorando que só, porque eu já estava pronto para entregar. Eu já estava pronto aqui para responder a isso, né? E a palavra de Deus diz: tudo que você pedir em meu nome, você receberá. Que Deus está pronto já, está só esperando que você ore para ir. Olha, não deixa de orar, não. A oração tem muito poder, minha gente. Vamos para cima das coisas que o Senhor quer fazer, né? Não vamos ficar orando e pedindo um jaguar ou pedir uma viagem, sei para onde, pá, porque não é por aí, né? É para a vontade de Deus. Enfim, eu quero chamar a atenção de novo, né? Que Eliezer, ele não sabia que Rebeca era da família de Abraão, né? Ele não sabia que ela era uma virgem, ele não sabia de nada, mas já estava acontecendo. Às vezes, as coisas já estão acontecendo, mesmo no mundo material, e a gente aqui não sabe. Eu estou orando aqui pedindo que Deus mande a mulher aqui para me dar água, mas Deus já mandou, a mulher já chegou, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Agora eu vou ver quando é que o Senhor vai responder isso aqui. Estou esperando e Deus já respondeu. E você pode, às vezes, estar de bobeira. Se liga, né? Porque Deus está atento. Não dormita a sentinela de Israel. Vamos para frente. Nos versículos 17 a 21, a gente vê agora um Eliezer, depois que fez a parte dele, depois que ele orou, ele agora vai ver, Senhor, como é que está aqui o ambiente? Você já mandou essa mulher, ela está aqui perto, quem é essa mulher? Aí a gente vê aqui, versículo 17, diz assim: O servo correu ao encontro dela e disse: Por favor, me dê um pouco d'água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os meus camelos, para os teus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para discernir se o Senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem-sucedida. De novo, você pode ler esses versículos de uma maneira light, tem uma narrativa, foi assim que aconteceu, mas minha gente, presta atenção. Queria notar uma coisa para vocês aqui. A gente já vivenciou, né, um Abraão, o homem da aliança, que temeu, né, dizer uma verdade a um rei com medo da sua vida, né? Achando que Deus não podia protegê-lo, né? Guardá-lo de um rei ciumento ou qualquer coisa assim. Mas, na verdade, aqui a gente tem um homem que nem ora em seu nome, né? Um servo de Abraão que nem tenta ajudar, né? A gente já viu Sara e Abraão tentando ajudar o Senhor, né? Vamos ver aqui se a gente arruma um descendente usando H para a gente ajudar o plano do Senhor, mas Eliezer não tentou ajudar o plano do Senhor. Ele não disse a ela: Ai, acho que os camelos estão com sede também, para ver se ela oferecia alguma coisa. Ele bebeu a água do cântaro e ela fez isso depois que ele bebeu. Ela disse: Eu vou tirar água também para os teus camelos e vou saciá-los. E tem um detalhe aqui que ele diz assim: até saciá-los. Gente, eu nem sabia disso. Sabe que um camelo pode tomar até 90 litros de água? 90 litros de água para saciar um camelo. E a gente está falando de 10 camelos. Essa mulher carregou cerca de 90 litros de água. Sabe aqueles garrafões de água? Não vou falar do meu preferido.
que se usa frequentemente, ali tem 20 litros. Eu realmente não consigo carregar um negócio daquele de 20 litros. Talvez um de 10, com muito esforço, eu conseguisse. Mas se eu carregar um negócio de 10, né? Um botijão de 10, 9 vezes, eu estaria saciando a sede de um camelo. Então, eu teria que, para fazer 10, carregar um botijão de 10 90 vezes. E o que está dito aqui, essa mulher fez isso. Essa mulher fez isso. Ela encheu o cântaro dela, não sei qual era a capacidade do cântaro dela, mas pelo menos 90 vezes. Saciar. Pense num sinal. Pense num sinal. O que é isso para um estranho, para um estrangeiro que chegou ali, que ela nunca viu na vida? Como é que pode, minha gente? Tá esse sinal aqui, é um sinal escondido, né, na palavra, mas preste atenção. E agora a gente vê a postura do outro lado. A mulher está carregando 90 litros de água e a Eliezer está aqui observando atentamente para discernir. Será que essa mulher que está carregando essa água toda é a mulher que o Senhor separou para o Isaac? Vocês estão vendo aqui como é a atitude das pessoas? Ninguém assume nada, ninguém presume nada, todo mundo espera Deus ir à frente. A predisposição. Naturalmente, essa mulher era do Senhor, porque ela não ia se dispor a fazer isso. Minha gente, aquela mulher samaritana, para dar um gole de água para Jesus, ela ciscou mesmo. Ela disse: Olha, é o seguinte, como é que você fala aqui com a mulher samaritana? Você está pedindo água para mim? Mas aquela mulher agora, a Rebeca, estava carregando água, não era para Eliezer, era para os camelos. Era muita água. Vocês sabem o ponto? Tá entendendo? Eu estou repetindo muito porque demora a cair essa ficha. Eu fiquei espantada de cair essa ficha. Isso foi uma revelação realmente para mim, um sinal forte das coisas, né? Como Deus faz. Prosseguindo nos versículos 22 a 28, o que acontece é que Eliezer, agora que observou essa mulher, e de novo eu insisto, né? Atentamente para discernir, como está no versículo 21, ele agora vai se aproximar dessa jovem. E aí, o versículo 22 começa assim: Quando os camelos acabaram de beber, passou um tempo, viu? O homem deu à jovem, agora ele já sabia quem ela era, tá? Sem falar com ela. Ele deu à jovem uma argola de ouro de um beca para o nariz. Não, eu perdi alguma coisa aqui nessa. Lê aí, Aninha, por favor, o versículo 22. O homem deu à jovem uma argola de ouro. O homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas Ah, é pulseiras outra de ouro versão. de 120 gramas. Pronto, beleza. Obrigada. Aqui está nos siglos ainda, porque eu estou na versão NVI. Mas ele deu uma argola para o nariz, e ele deu duas pulseiras de ouro pesadas, né? Então ele perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para passarmos a noite. Agora Eliezer já está se convidando, né? Para não perder essa mulher de vista. Aí ela disse: Eu sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. Ela lhe respondeu. Deus acrescentou: Temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Eu fico constrangida, porque esse homem podia estar assim: missão cumprida, achei a mulher, achei a mulher. Ele fez isso? Ele não fez isso. O que é que ele fez? Ele curvou-se em adoração ao Senhor. Foi isso que ele fez, né? O sucesso foi do Senhor, não foi dele, foi Deus que realizou aquilo. Versículo 27, ele curvou-se dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu senhor. Ele não se achava digno de fazer parte dessa transação, percebe? Ele dizia o negócio entre o Senhor
e o meu Senhor, entre o Senhor e Abraão. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Versículo 28, a jovem correu para a casa da sua mãe e contou-lhes tudo o que havia acontecido. Gente, olhando para esse trecho aqui, a gente vê que quando os camelos acabaram de beber, estavam saciados, diz a palavra, né? O que aconteceu? O Eliezer já sabia que aquela era a mulher, porque o que eu estou dizendo, o sinal foi muito forte. Foi muito forte. Mas ele ainda se aproximou e perguntou: de quem você é filha? Agora tinha o requisito da parentela, né? E ela disse: eu sou filha de Betuel, o filho de que Milca teve com Naor. E Naor, lembra, era o irmão de Abraão. Então, agora, essa menina agora era filha de Betuel, que era filho de Naor. Então, ela era neta do irmão de Abraão, ou seja, ela era sobrinha neta de Abraão. E aí, esse homem entendeu, né, o Eliezer, que a missão estava meio cumprida. Ele achou a mulher, só faltava levar ela de volta para Canaã, né? Então, ele curvou-se e adorou ao Senhor, porque ele tinha trazido a mulher. Ele agora tinha certeza que aquela era a escolhida ali. E aí, ele curvou-se em oração diante do Senhor, porque ele sabia que era o Senhor que tinha conduzido ele, né? Ele, Eliezer, para a casa da parentela de Abraão. E aí vamos continuar, seguir rapidinho aqui, nos versículos 29 a 33. Labão agora vai receber Eliezer. Presta atenção, aqui tem um detalhe, né? Porque ela era filha, que a gente acabou de ver, que ela era filha de Betuel. Aí Ebenezer foi para a casa dela, mas quem recebeu não foi Betuel. Quem recebeu já foi Labão, que era irmão dela. Vê o versículo 29. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu correndo ao encontro do homem que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola no nariz e as pulseiras no braço da irmã. E ouvira Rebeca contar o que o Senhor lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor. Olha para Labão, a atitude do irmão dela. Venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. E Labão disse: Fale, mande. Então vocês estão vendo que Labão está agindo como o chefe da casa. Então, o que que se entende aqui? Que Labão, a essa altura, a família, né, já teria entendido que ela era bom de negócio. A gente vai se encontrar com Labão um pouquinho mais lá na frente, né? Mas a gente já sabe, que eu já conheço esse nome. Mas notem que antes do casamento de Rebeca, ele já estava no comando da casa. Então, o Betuel era vivo, a gente vai ver daqui a pouco, Betuel citado aí, né, como atuante, mas a gente vê que a cena toda, né, toda essa recepção, esse papel de anfitrião estava cabendo a Labão, o irmão de Rebeca, né? E qual era a atitude dele? Eu queria ressaltar para vocês esse versículo 30 aqui, né? O versículo diz, pois, ou seja, esse é o motivo, né? Ele tinha visto a argola no nariz e as pulseiras no braço da sua irmã. Então, a atitude de Labão não era uma atitude de hospedeiro, não era uma atitude de receber
um visitante, não era uma atitude de servir, como tinha sido a atitude de Rebeca, mas era uma atitude de ganância. Ele já estava olhando assim, não, esse cara tem dinheiro, venha, o que está fazendo aqui fora? Venha para dentro de casa, né? Venha para cá, a gente já arrumou a casa para você. Então, a gente precisa olhar o coração, não é o que a pessoa faz, é por que a pessoa faz. Então, vocês estão vendo esse pois, na minha versão, o versículo 30 que é a NVI, o versículo 30 começa com a palavra pois. Essa palavra é muito importante. Essa palavra é muito importante. Parece que não, né? Ah, só conectou. Não, não conectou. Essa palavra, ela está dizendo assim: olha, o coração de Labão estava ligado nas pulseiras da irmã, na argola no nariz da irmã. É isso que esse pois está dizendo aí. Está falando do coração de Labão. Minha gente, não importa o que você faz. A questão é por que você está fazendo o que você faz. Você faz alguma coisa para aparecer, você faz alguma coisa para o povo lhe achar bonzinho, lhe reconhecer, né? Para ganhar obrigado, para ser reconhecido na comunidade. Está fazendo pelo motivo errado. Cuidado, cuidado com a motivação do seu coração, né? É muito importante isso. Agora veja a motivação do servo de Abraão. Veja a atitude do Eliezer. Ele tinha viajado, a gente viu que ele tinha caminhado uma distância de Recife até a entrada do estado do Espírito Santo. É longe, viu? A Bahia é longe. Já andei aquele negócio ali de automóvel, de ônibus. É muito longe, parece que assim, aí você dorme, você acorda, onde é que a gente está? Na Bahia. Você dorme, você acorda, onde é que a gente está? Na Bahia. É impressionante. E ele disse: eu não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Prioridades certas. Vocês viram que ele se abaixou diante do Senhor e agradeceu porque ele tinha achado a mulher. Ele agora tinha entrado na casa da mulher, mas ele não estava assim, ah, vamos comer e beber agora. Não. Eu tenho um negócio para dizer, eu tenho um negócio para fechar em nome do meu Senhor, que tem a ver com o Senhor dele, né? Então, prioridades também aqui. Esse texto você pode ler 1000 vezes. Tem muita coisa escondida aqui, viu, minha gente? Muitos tesouros. E aí, o trecho de 34 a 49, eu não vou ler. Leiam depois, porque aqui Eliezer, ele vai explicar o propósito da sua visita. E aí é uma repetição do texto, tá? De 34 a 49 é uma repetição do que a gente já viu aqui. Então, não vou bater nessa tecla de novo. Então, ele começa se apresentando no versículo 34. Ele diz: sou servo de Abraão, né? E aí ele conta um pouquinho do que aconteceu com Abraão depois que ele saiu daquela terra, né, da Mesopotâmia. O Senhor abençoou muito o meu Senhor e ele se tornou muito rico, deu-lhe ovelhas, riqueza era assim, né? Ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Ele tinha muita coisa. E aí ele vai contar toda a história, né, a respeito de Isaac, que era o filho de Sara, e da missão que Abraão tinha dado a ele. Então a gente vai pular agora para o versículo 49, né, que fecha esse trecho. O Eliezer contou tudo ali. E aí ele fecha no versículo 49, dizendo assim: agora, se você sabe de tudo, né? Digam-me se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu Senhor, Senhor minúsculo, né? Abraão. Digam-me, caso contrário, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Ele disse: olha, a história é essa. Teve assim, teve assim, teve assim, teve assim, e a história agora é essa, né? Ele falou tudo, né? Inclusive a respeito do encontro dele com Rebeca, e ele disse que ele gostaria que a família agora decidissem o que é que eles iam fazer diante de tudo isso. E aí, retomando no versículo 50, né? O que é que vai acontecer com a família? Versículo 50. Agora, veja como é que diz aqui: Labão e Betuel responderam.
Então, agora você vê que Betuel está vivo, mas a ordem, né, da citação aqui de Moisés é Labão e Betuel responderam. Betuel era o pai, mas Labão veio primeiro, onde reforça a ideia de que Labão seria o líder da família agora, o patriarca da família nesse momento, né? Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra porque é de Deus, né? Aqui está a Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor, com S maiúsculo, tá? Aí, versículo 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, fez o quê? Curvou-se até o chão diante do Senhor. De novo, gente, esse cara não tem aliança nenhuma com Deus, né? Ele é só o servo, mas ele, vendo a experiência de Abraão com o Senhor dele, ele tem essa atitude, né? Quando ele ouviu aquela resposta de Labão e Betuel, ele simplesmente se curvou de novo diante do Senhor e então o servo deu, agora sim, o dote, né? Aquilo outro, antes foi só um aviso prévio, né? A argola e as pulseiras. O servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também valiosos presentes a quem? Ao irmão dela e à sua mãe. De novo, nada aqui para Betuel, porque Betuel não era mais o chefe da casa. Quem era o chefe da casa era Labão, né? Versículos 50 e 51. Rebeca foi dada pelo seu irmão Labão e pelo seu pai Betuel. Eita, não, isso aqui é o meu comentário para mim mesmo, não é o versículo, não. Versículos 54 a 60. Eliezer quer partir logo e Rebeca concorda. Vê só. Versículo 54. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca, porém, responderam: Deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Ele, porém, disse: Não me detenham. O Senhor fez a minha missão ser bem-sucedida. Envie-me de volta e voltarei ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com esse homem? Sim, quero, respondeu ela. Ela estava determinada a partir, né, para essa nova vida. Então despediram Rebeca, a sua irmã, com a sua ama, com o servo de Abraão e os que o acompanhavam. Abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Gente, é importante a gente entender que naquele ato, né, da entrega do dote que a gente viu há pouco, houve um casamento. Então, aquele homem, Eliezer, ele estava como um representante, ele era um procurador, né? Ele representava a família de Abraão, e especificamente Abraão e o noivo Isaque, e agora ele tinha casado por procuração, né, com Rebeca, a noiva. Então, eles estavam casados e agora o que estava sendo decidido aqui era só acerca da viagem, mas a viagem foi feita imediatamente. Agora pense, né, e de volta de Espírito Santo para Recife. Era muito, muito distante, mas Eliezer estava pronto para fazer isso. E agora, concluindo, né, o texto, nos versículos 61 a 67, a gente vê que Rebeca é levada até Isaac. Aqui também muita revelação, eu vou tentar ir rapidinho, porque aqui tem muita coisa incrível, minha gente, nesse trecho. Versículo 61. Então, Rebeca e as suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha vindo
de Beer, Laai-roi, e pois habitava no Neguebe. Certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Vê só, olha o time do Senhor, né? Muda de cena. A gente estava lá longe, né? Na Mesopotâmia. Agora a gente está aqui na terra de Canaã com Isaac, que veio do sul, né? Da terra de Negueb. Ele veio para esse encontro agora, né? Aí diz o texto, certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu, uma atitude, né, de humildade ali, pudica. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tornou-a sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Gente, essa foi a primeira menção de Isaac desde aquele evento no Monte Moriá. Tá lembrado do Monte Moriá? Ali quando ia ter a oferta, e aí o anjo disse: faça isso não, eu queria ver o seu coração e pá. Nada mais é dito a respeito daquele rapazinho que a gente imagina tinha uns 17 anos. E aí a palavra não fala mais nada sobre ele. Passam-se 30 anos, a gente sabe por quê? Por causa da idade de Sara, que tinha 90 quando Isaac nasceu, né? E a idade que ela morreu, que tinha acabado de morrer. Então, a estimativa é que Isaac tinha qualquer coisa entre 37 e 40 anos de idade. Aí, né, nessa ocasião agora. E ninguém falou, Abraão não falou mais nada sobre ele a respeito disso. O que é que diz? Que ele veio da cidade onde estava para o encontro, né? E que ele saiu para meditar no campo. Entende-se que Isaac era um adorador do Senhor, aquele rapaz que voluntariamente, né, se deitou sobre a lenha do holocausto, era o rapaz que saiu para meditar no campo. Isso está falando da índole de Isaac, né? Um Isaac que cresceu à sombra de um pai, Abraão. E aí a gente entende, né, que ele resgatou, né, foi resgatado daquela morte e que agora era o momento dele se unir com a noiva. Vocês estão entendendo algumas palavras que eu estou falando aqui, porque a gente vai fazer agora um paralelo, né? E aí, eu queria resgatar alguma coisa aqui para finalizar, que a gente começou semana passada, né? A Aninha levantou alguma coisa. Ah, ele foi oferecido um filho único como oferta. Vamos falar um pouco sobre esse filho único colocado como oferta. Eu vou colocar aqui para vocês, assim, paralelos, né? Minha gente, presta atenção. Paralelo de Rebeca com a igreja. Rebeca e a igreja foram escolhidas para o casamento antes que elas percebessem. Elas foram escolhidas. Rebeca foi escolhida antes pelo Senhor e a igreja, nós fomos escolhidos pelo Senhor. E uma referência para isso é Efésios 1, versículos 3 e 4. Eu não vou ler aqui, mas ele fala da escolha da igreja, tá? E aí, a Rebeca e a igreja, que somos nós, souberam do filho através de um representante. A gente soube do filho através de Jesus. Rebeca soube do filho Isaac através do representante Eliezer, né? A Rebeca e a igreja devia deixar tudo para trás com alegria para estar com o filho. Isso foi verdade para a Rebeca no relato que a gente viu aqui, isso é verdade para nós, igreja, a gente tem que deixar tudo para estar com o filho. E o último paralelo aqui de Rebeca e a igreja foram ou fomos amadas e cuidadas pelo filho, que é assim que termina
a história, né? Termina o capítulo. E agora alguns paralelos de Isaac e Jesus, né? Isaac, olha, é uma prefiguração de Jesus. Vê só, os dois foram prometidos antes da sua vinda, né? Jesus, o Messias prometido, e Isaac, o filho da promessa. Os dois foram prometidos. Finalmente, né? Eles chegaram na hora certa, na hora marcada. O Messias prometido chegou na hora certa e o filho da promessa chegou na hora certa. Mesmo que alguém pensasse que era tarde demais, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, mas ele chegou, né? A promessa foi cumprida. Outro paralelo, os dois foram concebidos e nasceram milagrosamente. Os dois, né? O Messias, Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo e o filho da promessa, ele foi concebido em Sara também por obra do Espírito Santo ali, né? Como um milagre, né? Foi uma coisa física, mas foi um milagre por causa da idade. Ela tinha 90, o outro tinha 100, ou 99, 89, por aí, se você quiser ser muito rigoroso. E os dois foram oferecidos em sacrifício. Cada um foi oferecido em sacrifício pelo seu pai, que foi um paralelozinho que estava aqui. E aí você pode dizer assim: ah, mas Jesus foi oferecido em sacrifício, mas Isaac não foi oferecido em sacrifício. E eu quero dizer a vocês, minha gente, do ponto de vista bíblico, ele foi oferecido em sacrifício. Eu vou ler aqui para você Hebreus 11, 19, a gente já falou disso antes, a gente vai falar de novo. Hebreus 11, 19 diz assim: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. É isso que está escrito em Hebreus, a respeito de Isaac, que Abraão recebeu Isaac de volta de dentre os mortos. Ele não morreu exatamente, mas figuradamente ele morreu sim e ele foi ressuscitado. Outro paralelo entre Isaac e Jesus, né? E aí, por fim, né? Os dois prepararam lugar para sua noiva, tanto Isaac como a Jesus, né? Ele disse: Eu vou preparar um lugar, né, para a gente morar depois. E os dois tiveram um ministério de oração até se unirem à noiva, né? A gente não pode negligenciar essa falinha no final que diz que Isaac saiu para meditar no campo. Então, agora eu vou deixar com vocês, está meio adiantadinho, me empolguei, mas esse capítulo 24, para mim, foi como se eu tivesse lido ele realmente, realmente, pela primeira vez. Vamos lá, povo, vamos embora com vocês agora. Vou Oi. deixar aqui com as visitantes. Ah, vai. Mari, Ai, joinha, meus amores. Bom dia, Aninha, bom dia. Eu vou deixar com você. Eu só vou colocar minha emoção nesse capítulo. Eu estou aqui do lado do meu filho Isaac. a gente E falou semana passada. esse paralelismo, Kátia, eu vou lhe dizer. Olha, Deus fala muito através de você. Você é uma Oh, bênção. não sou eu. Obrigada, Flor, obrigada. Deus, Mas assim, sei não, que aula. Manu. Botou BSSM no bolso. Eles colaboraram também. É o Senhor, viu? É o Senhor escrevendo. A gente tem que agradecer as escrituras, a gente tem que Sem escrever, dúvida. agradecer os estudiosos, a gente tem que escrever o mover de Deus para trazer essa preciosidade para o nosso coração, para a nossa vida. É isso mesmo. Vou chorar também, então vou parar. É Deus, viu? Glória ao Glória Senhor. a Deus. E só uma coisa que você falou, que a gente tem a mente de Cristo. É impressionante, mas a gente, muitas vezes, escuta isso, sabe disso como uma verdade, mas a gente não vive isso. Então, viver isso é totalmente diferente. E eu vou lhe dizer, é uma força tão grande que no dia que é,
Depois aí eu falo de algumas experiências que eu tô tendo. E assim, isso que você falou da mente de Cristo é uma coisa assim tão espetacular. É um mergulho realmente que a gente tem a resposta, a gente tem essa dimensão grandiosa que é a mente de Cristo. Então, assim, falar mais nada. Aleluia, vai, Aninha. Não, eu abri meu microfone para dizer, eu vou passar para a visitante Ana Maria e para aniversariante da semana Tânia falarem. Querem falar aí, meninas? Ana Maria, eu creio e vou, mas a oração precisa Minha permanecer. filha, eu estou aqui constrangidíssima. Minha sensação é essa, foi a primeira vez, eu nunca li esse capítulo. Meu Deus. Anotei tanta coisa, tantas respostas de Deus para a minha vida, quantas avaliações pessoais nas minhas orações. Meu Deus, eu estava pensando aqui, eu digo, Jesus, a gente vai, a gente vai, a gente vai, e Deus assim, é tipo assim, eu creio, eu vou. Eu vou, mas e a oração? E o discernimento? E a atenção? E os detalhes? E muitas vezes dá errado, porque eu vou na fé. Mas e a oração? E as respostas? E a continuidade? E a paciência? E a calmaria? E o devagar? Meu Deus, quantas coisas! Minha mente está aqui fervendo, né? E assim, não, Deus faz tanto que às vezes a gente esquece de se prostrar em muitos desses momentos. E muito desse momento. Deus fez, Senhor, obrigada, tá? Pronto, já fez, Deus já fez, meu Deus, é em mim, é em mim, eu vou começar tudo de novo a partir de hoje. Muitas Amém. coisas mudarão no nome de Jesus. Meu Amém. Deus. Glória a Deus. Antes de passar para a Taninha, segura a Tânia. Amém, amém, É, amém. esse Amém, porque negócio o meu precioso. sentimento é esse. Pera, Tânia, pera só um pouquinho, Tânia. Eu quero só fortalecer aqui esse ponto, porque às vezes a gente vai no entusiasmo, né? A gente vai no seminário de vida do Espírito Santo, um reconstruir, um cursilho, e a gente fica ali, a gente se deixa envolver pelo ambiente e a gente vê um Eliezer que está ali. Essa é a mulher, mulher carregou 90 litros d'água, claro que é a mulher. Peraí, eu estou olhando, Senhor, é essa mesmo? Ah, ainda tinha um negócio da parentela precisava eu vou checar se é isso mesmo. Quando eu checo se é isso mesmo, eu não vou, achei, agora sim. Não, eu vou e agradeço a Deus porque Ele fez. Então, sempre a consciência do que Deus fez, a ligação, né? Estou sempre com Ele, estou trabalhando, mas não estou distraído. Eu me lembrei até do reconstruir umas histórias de uns pratos de comida. Quem viveu se lembra. Então, a gente realmente precisa estar ligado, né? Nas coisas que estão rolando no mundo espiritual. Amém? Quero falar mais não. Vai, Taninha. Não, a mensagem também é essa. Eu já ouvi o Senhor me confirmar que eu sou uma mulher de oração. Eu oro muito também. Mas olhe, esse capítulo é como minha amada Ana Maria disse: é ouro, eu não oro é nada, tem que ser muito mais. Os mínimos detalhes têm que ser conduzidos embaixo dele. Tem que entregar tudo. Eu não entrego é nem a metade do que está dito aqui, né, Aninha? Foi assim uma lição dos céus. Parecia Deus derramando assim, Tânia, meu Deus do céu, ele já te falou, ele já te confirmou, quero você orando. Há muito mais, entregando tudo. A gente não entrega nem a metade do que esse servo aí entregou, né? Então, que a gente possa estar colocando para o Senhor sempre, né? Sempre. É detalhes. O que minha amada falou do filho dela, Isaac, aí também, a emoção. Ela era você falando e eu me lembrando dela, porque a gente acompanhou a chegada desse filho Isaac. Então, quer dizer assim, é muito importante. Obrigado. Você sempre sendo usada, porque é o Senhor que te usa para chegar a nós.
que destrincham os detalhes. Obrigado pelo amor de todas vocês, obrigado pelo carinho, né? E que a gente possa continuar tendo você, Kátia. Mesmo quando você for lá para morar mais longe, a gente tenha aí dos encontros maravilhosos desse aqui também. Daqui a pouco Te estou de amo, volta. viu? Te amo. Eu também. Glória a Aninha. Deus. Ah, Oi, Ana Bertins. Vai, vai, vai. Glória a Deus pela sua vida, né? Porque realmente eu vejo o quanto Deus, né, usa você como instrumento, né? Assim, já li várias vezes, já estudei tudinho, mas assim, quando você falou, né, que o servo, né, ele o tempo todo, né, ele glorificou o nome de Deus, né? Ele observava, ele estava atento, com discernimento, e ele disse a prioridade. Qual é a sua prioridade em ir ali, né? Então ele disse, não, deixa eu falar. Ele teve autoridade porque ele confiava no Deus, né? Então, a importância de ser o testemunho vivo do Senhor. Então, eu estou ali, né? E glória a Deus, e falou muito comigo, porque assim, eu recebi a resposta de oração, e hoje no meu coração eu disse: bendito o Senhor, a minha alma, porque Ele faz. Eu digo: eu não vou escolher. Minha vontade era outra, mas Deus disse: olha, ela vai fazer o cursilho aí. Então, assim, chamei para o povo orar, né? E Deus mostrou: ela vai fazer aí, porque é aonde eu quero, onde eu quero. E louva a Deus, minha sobrinha vai fazer o cursilho agora. E eu tinha clamado ao Senhor, tinha dito: Senhor, ela é tua, ela é minha filha de oração, o coração. E Deus é fiel. E eu estou tão feliz, cara. Eu estou louvando ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer maravilha. Vai ser uma nova história aos pés Amém. do Senhor. A- Ele já Amém. está. E Glória eu a já Deus. estou chorando de alegria e de gratidão. E eu tinha que dizer isso a vocês. Que bom, que bom, que Tânia, bom. ontem estava esperando, estava tão nervosa que eu não conseguia achar o link, tudinho. Porque, assim, é, Deus surpreende a gente. Eu não sei nem o que falar por esse Deus. Amém, 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 amada. Eita, o nosso pastorzão apareceu aí. Como é que é? É que eu só liguei a câmera agora porque agora que eu parei o carro aqui na igreja. Eu vi, eu Cheguei vi, agora. eu vi. Maravilha, Aninha, quer dizer gente. alguma coisa antes dele terminar? Não. Tá bom, tá bom. Vai, vai, Jason, Jason. Que bom, gente. Olha, que maravilha a gente se colocar, né, diante das escrituras dessa maneira, né? É importante toda essa leitura detalhada, né? Ou seja, leitura detalhada não é ler lentamente, não. Leitura detalhada é ver os detalhes do texto, né? Então são muitos detalhes, muitas coisas, né? E assim, e às vezes são maiores do que o que a gente pensa. Kátia falou só de alguns litrinhos de um camelo. Só que o texto diz que foi todos os camelos. Não foi só um camelo, não. Uma tuia de camelo ali. Então, 10 camelos, mas você pega a viagem e multiplica por 10. foi 90. muito, foi muito mais, muito, Eita, cortando. muito detalhe, né? Muita coisa. E a gente poder ver nas escrituras, quando a gente vê uma história dessa, cada vez mais assim, o que me chama a atenção pessoalmente, eu já tenho dito Tá cortando é muito, de pastor. as coisas de Deus não são aleatórias ou de improviso. Deixa eu Sim. tirar aqui, foi, é porque entrou o sinal de Wi-Fi da igreja, mas só que eu estou longe ainda da sala. É por isso Aham. que estava baixo. Eu cortei o Wi-Fi agora. Boa. Né? A gente vê que as coisas de Deus não são aleatórias ou de improviso. As escrituras não é um amontoado de histórias, simplesmente, né? É todo um plano perfeito.
existe um plano perfeito. Então, quando a gente para ver detalhadamente essas coisas, a gente buscar nas Escrituras, a gente, assim, para mim, o que mais chama atenção é a perfeição de Deus, ou seja, ver que Deus está cuidando de tudo perfeito. E tudo se encaixa de uma maneira perfeita, aponta profeticamente de uma maneira perfeita, ou seja, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com cada um de nós. Nós não estamos apenas vendo alguma coisa que aconteceu, a gente está vendo o cuidado de Deus com a nossa vida, né? Então, isso é muito bom que a gente possa sempre ter essa sede das Escrituras e nesse sentido, olhando para um Deus que faz tudo perfeito, está olhando para cada um de nós e vai cumprir todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo, pela, é, pela maneira integral com que tu cuidas de cada um de nós, Senhor Deus. Queremos te agradecer por essa história, por esse ensinamento de hoje. Agradecemos, Senhor Deus, por toda essa exposição, por todo esse entendimento que nos foi dado hoje, nessa manhã, e que nós possamos viver a realidade, Pai, do teu amor, do teu cuidado com cada um de nós. Dai-nos um dia, uma semana na tua presença e a sede de ir mais profundo na tua palavra. Queremos buscar nas tuas escrituras, Pai, sempre esse mergulhar com esse olhar e esse desejo de sentir o teu amor. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Amém. abençoe vocês, gente. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigada, Tchau, pastor. gente. Até Tchau, daqui a Tchau, pouco. pastor. gente. Ah, Deus amém abençoe a você. todos. Tânia, parabéns, querida. Atrasada.